Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Estou passando aqui para lhe dar um abraço, desejar uma excelente prova no domingo, tá certo? Mas eu vou lhe passar aqui mais algumas dicas, tá certo? Bem simples, né? Vai que cai alguma coisa sobre isso, né? Então pronto, né? A gente está agora na fase, né, dos retoques finais, né? E eu selecionei aqui alguns assuntos, né, que podem de repente aparecer lá para a gente, tá ok? Então vamos lá, queridos alunos, tá certo? Lembrando, né, que se você tiver a oportunidade, né, dê um joinha, faça um comentário, tá certo? E quem não está inscrito, se inscreve aí também, né? Então vamos lá. Reta final, né, o Enem 2021, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, né, ajudar vocês. Bom, a gente tem aqui na continuação das questões, eu já tinha resolvido 5, vamos aqui prosseguir, né? Eu tenho aqui uma encosta, tá certo? Típica das regiões de mares de morro, né? A gente tem que ter sempre a ideia, pessoal, né, que a ação do homem, a ação antrópica, ela pode ser determinante nesta área, né? O ideal, né, o mundo ideal, que a vegetação fosse o que, pessoal, aqui preservada, porque a não preservação, né, da vegetação nativa vai causar o quê? O movimento de massas, né, que é mais conhecido popularmente, né, como desmoronamento, né, de areia aqui, né, que acontece. Pois eu não tenho mais o que a vegetação que vai fixar, tá certo? O solo. Quando chove, a água vai levar tudo e normalmente vai acontecer, né, o desmoronamento, tá ok? Mas vamos ver o que a questão pede para gente, né, para gente, né, ó. O esquema representa um processo de erosão de uma encosta, né? Toda vida, quando eu tiver um relevo, eu tiver uma parte com declive, essa parte aqui eu vou chamar de quê? De encosta, tá ok? Então vamos lá, o que é que ele diz? Né? Um processo de erosão numa encosta, que prática realizada por um agricultor pode resultar na aceleração desse processo. Ah, pronto. Né? Ele quer saber o que é que eu faço que vai piorar a situação. Né? O plantio direto, não, muito pelo contrário. À medida em que você planta, né, você está o quê? Fixando o solo, tá certo? Bom, associação de culturas, né? É você, tipo assim, plantar milho, feijão, arroz. Novamente, se a gente está plantando, a gente está o quê? Segurando a terra. A implantação de curva de nível, né? A gente vê muito quando a gente sobe em uma serra, por exemplo, tá certo? Ó, o que acontece? A plantação ela vai seguir o relevo do terreno, né? A isso a gente vai chamar o quê? De curva de nível, tá certo? Com isso, ó, eu vou diminuir sensivelmente o que? A erosão. Eu vou plantar de acordo com a altura do relevo, tá certo? Então, a isso eu chamo de quê? De curva de nível. Então, muito pelo contrário, a curva de nível vai preservar o solo, né? Impedindo, né, um desmoronamento. O terraceamento. O terraceamento é quando você vai deixar a terra em degraus, tá certo? Com isso, evita a erosão. Caiu até uma questão Enem há alguns anos que dizia que o terraceamento ele era capaz de diminuir o que? A erosão, né, laminar, tá certo? Que se não tivesse isso, quando viesse a chuva eu levaria tudo. Mas agora com esses degraus eu vou diminuir o que? A erosão, tá certo? Então também não é o terraceamento. Vai ficar como resposta o quê? A aração do solo no topo, né? Quando eu aro, eu estou deixando o quê? A terra nua, estou tirando o quê? A vegetação. Se eu tiro a vegetação, na hora que chove, o que é que acontece? Né? A encosta ela vai descer, tá certo? Então a gente percebe muito isso, né, na região do Rio de Janeiro, tá certo? Na região de Minas Gerais, na região do Espírito Santo, né? Bem menos em São Paulo, tá certo? Regiões, né, onde tem o famoso domínio morfoclimático dos mares de morros, tá certo? Aonde tem, né, ó,
o relevo em forma de meias laranjas, tá certo? Ó, aí isso aqui, né, nós vamos chamar de mar de morro. O Rio de Janeiro está repleto disso, né? Lembrando também que o clima, né, vai chover bastante para causar isso, né? É o chamado o quê, pessoal? Tropical de altitudes, tá certo? Esse clima tropical de altitudes, né, vai ser exatamente nessa região aqui que vai acontecer. Como grande característica do clima tropical de altitude é a grande quantidade de chuvas, tá certo? E temperaturas baixas, tá ok? Temperaturas baixas, tá certo? Bom, a gente deu um toquezinho aí na questão do relevo, a questão do clima, tá certo? A formação dos domínios morfoclimáticos, que são os mares de morro, que vai estar exatamente nesses estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, tá ok? Então, a prática que vai acelerar esse processo de erosão na encosta é a aração do solo, desculpe, pessoal, no topo do vale, tá ok? Então, a primeira questão, o gabarito correto é o quê? A letra A. Vamos aqui para a segunda. Vamos enfrentar aqui a segunda. Bom, o mapa mundi, tá certo? Lembrando, a maioria dos mapas mundis, né, ele tem uma ideia eurocentrista, né, colocando, né, a Europa como centro do mundo, né, os países do norte, entre aspas, né, existe essa denominação, os países do norte vão ser os países ricos, tá certo? Os países do sul vão ser o que? Os países pobres, tá ok? Isso é uma denominação, uma classificação, uma maneira de regionalizar o mundo. Então, aqui, ó, eu tenho a ocorrência, né, segundo ele aqui, da chuva ácida. Né? Aqui nós vamos pegar o noroeste dos Estados Unidos, pegando aqui o Canadá, tá certo? Eu tenho uma ocorrência aqui na Europa, ali principalmente ali pelo Reino Unido, né? A Alemanha, tá certo? Eu vou ter índice um pouco menor, mas eu vou ter aqui, né? Principalmente aqui no Brasil, que é em São Paulo. Aqui é a África do Sul, tá certo? Então, eu tenho aqui também na China, na Índia, no Japão, né? Então, esse processo, né, de chuva ácida, né, está ligado o quê? A países que têm um setor industrial significativo, tá certo? Então, vai ser como correto, né? A letra o quê, pessoal? A letra A. Concentração urbana e de indústrias, tá certo? Visto que as indústrias, né, com as suas chaminés não fiscalizadas pelos órgãos ambientais, né, vão emitir cada vez mais CO2, né? Os automóveis, né, vão emitir cada vez mais CO2, né? Esses vão se acumular, né? Vai haver uma reação química, tá certo? E o mais interessante, normalmente a chuva ácida ela não ocorre no local que eu tenho as indústrias, pois o vento leva e ela vai chover em outro local que não tem nada a ver. O grande exemplo, pessoal, é o que? As indústrias americanas, né, vão ter a chuva ácida, né, normalmente aonde? No Canadá, pois aí o vento leva esta situação, ok? Regis, e qual é o mal que a chuva ácida pode fazer? Né? Ela vai corroer estátuas, né? Ela vai destruir florestas, mas veja bem, não é da primeira vez que cai a chuva, é o que? Com a decorrência, né, dessa chuva. Né? Lagos vão perder a sua qualidade, né? Os peixes vão morrer, mas chover uma vez e pronto? Não, é aos poucos. É a mesma coisa. Você beber uma dose de cachaça faz mal? Não, não faz mal. O problema é você passar a vida toda bebendo, tá certo? A mesma coisa é a chuva ácida. De repente você pega uma chuva, vou morrer. Não, você não vai morrer, tá certo?
O problema é se todo dia você tomar um banho com essa chuva ácida, tá ok? Vamos lá, vamos aqui para a próxima, vamos enfrentar. Então você viu aí, ó, uma coisa bem tranquila, né, em relação ao quê? A chuva ácida. Próximo, né? Novamente aqui, ó, a gente acredita, pessoal, que vai ter muita questão relativa ao que? À agricultura, tá certo? Bom, aqui ele está falando em relação, ou já vi uma questão parecida com essa, com a área plantada, tá certo? E com a área de produção, né? Aí o que ele está percebendo? Que a área plantada no Brasil meio que está em equilíbrio, ela aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, mas não existe grande diferença. Mas você percebe claramente, tá certo? Que a produção aumenta cada vez mais e a área não aumenta, né? Este fenômeno, como eu já expliquei para vocês, é o que? A chamada produtividade, tá certo? Essa produtividade, ela é causada o quê? Principalmente com o aparecimento de quem? Da Revolução Verde, tá certo? Com a Revolução Verde, houve um incremento de quê? De máquinas agrícolas, fertilizante, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas. Com isso, eu vou produzir cada vez mais, tá certo? Então, lembra, a ideia básica de produtividade é eu ter duas áreas, tá certo? Com a mesma semente, com a mesma coisa, uma eu vou produzir 3 toneladas e outra eu vou produzir o quê? 5 toneladas. Significa que esta área aqui eu tenho o quê? Uma maior produtividade. Então, e o que é que ele está querendo mostrar aqui para a gente? Né? Que no Brasil, a cada ano, né, está se aumentando o quê? A produção, certo? Mas se cada ano está aumentando a produção e não está aumentando a área, significa que, na verdade, eu estou aumentando o quê? A produtividade, né? E essa produtividade, ela está ligada ao uso, né, de produtos químicos, como fertilizantes, inseticidas, pesticidas, agrotóxicos, tá ok? Mas vamos ver o que é que a questão pede para a gente. O gráfico mostra a relação da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas com a área plantada no Brasil, de 80 a 2008. Verifica-se uma grande variação da produção em comparação à área plantada, o que caracteriza o crescimento econômico caracteriza o crescimento da economia, é que faltou aqui o traçozinho, né? Da área plantada, a gente já viu que a economia não tem nada a ver com o gráfico. A área plantada se equilibrou, tá certo? Da sustentabilidade, nem comenta isso no gráfico. Da racionalidade, nem comenta isso no gráfico. Como a gente já tinha comentado ontem, a gente percebe claramente o que, pessoal? O aumento da produtividade, tá certo? O agronegócio brasileiro busca a cada dia aumentar o que? A sua produtividade. Questão 9, ela pega de carona aquele gráfico, né? Que transformação ocorrida na agricultura brasileira nas últimas décadas justifica a variação apresentada pelos gráficos? O aumento de trabalhadores, né? Muito pelo contrário, pessoal. Existe o quê? Uma diminuição do número de trabalhadores pelo processo de mecanização. O progressivo direcionamento de grãos para o mercado interno, falso está aqui, para o mercado externo, para exportação. A introdução de novas técnicas e insumos agrícolas, como fertilizante, semente geneticamente modificada. É isso aqui que vai fazer o quê? Aumentar a produtividade. Vamos só comentar mais duas. A introdução do método de plantio orgânico, não. Né? O plantio orgânico é muito bom para a saúde, mas a produtividade dele não é lá essas coisas. O aumento do crédito rural voltado para a produção de grãos, por camponeses e agricultura extensiva, não, é agricultura o quê? Intensiva, tá certo? Então, realmente, o quê? Na questão 9 é o item C. Vamos lá, vamos enfrentar mais uma? Bora enfrentar mais uma, certo? Bom, aqui é a nossa área de plantação da principal commodity brasileira, que é a soja, tá certo? Então, existe uma coisa no mundo e aqui no Brasil, né? Chamado que balança comercial, tá certo? Pelas regras da economia,
a balança comercial tem que ser positiva. Essa balança comercial, né, é a diferença do que se exporta do que importa, tá certo? Então, muito da positividade da balança brasileira se deve ao agronegócio, principalmente o comércio de grãos, como a soja, tá certo? E aqui na questão, né, vamos ver o que, que ele pede aqui para a gente na questão. Então, ele está mostrando um mapa aí, né, da evolução da plantação de soja, tá certo? Originalmente, pessoal, a soja ela é desenvolvida aqui na região sul, tá certo? Há um deslocamento para a região centro-oeste, tá certo? Região centro-oeste. E ela está se expandindo para a região nordeste, né? Uma das novas fronteiras agrícolas dos grãos, né? É a Mapitobá. Ma de Maranhão, tá certo? Pi de Piauí, tá certo? Tó de Tocantins, tá certo? E Ba de Bahia. Então, essa região, né, onde há um incremento do cultivo da soja e do milho, dos grãos em geral, tá certo? Hoje em dia, né, até o Nordeste está ficando sem espaço, cada vez mais, né, o agricultor ele tende o que? Invadir a floresta amazônica, é chamado a nova fronteira agrícola para a Amazônia. Lembrando que a devastação da Amazônia são vários os fatores, mas hoje em dia os principais é o cultivo da soja, né, e criar pasto para boi. Isso vem derrubando a floresta a cada ano que passa. Mas vamos ver o que é que ele fala, o que é que ele pergunta aí para a gente. A interpretação do mapa, né, indica que em 1990 e 1906 a expansão territorial da produção agrícola ocorreu, né? Então, como eu já disse para vocês, né, ele vai, né, da região sul para a região centro-oeste, né? Da região centro-oeste ele vai para nordeste, tá certo? Sul, né, onde é criado, depois vai para centro-oeste, ali, principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul. Depois ele vai para o nordeste, para a região da Mapitoba, tá certo? E hoje a nova fronteira agrícola, né, seria a Amazônia, com o binômio, né, boi-soja, né, com um grande objetivo, né, de atingir o mercado externo, tá ok? Essa produção normalmente ela não é voltada para o mercado interno. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, tá certo? Não esqueça de dar aí um joia, fazer um comentário, se inscrever. Já estou inscrito, compartilha com alguém, né? Vamos movimentar esses últimos dias aí para ver se a gente consegue aí ajudar, né, os candidatos, né, a acertar questões da prova de ciências humanas. Fique bem, né? E até o nosso próximo vídeo sobre a nossa reta final para o Enem.